Alô pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações, é claro, do Flamengo, que está muito próximo de anunciar Lucas Paquetá. Inclusive no vídeo de agora a gente vai dizer o que falta para, de fato, o Flamengo comemorar o retorno de Paquetá ao Mengão. Nós vamos trazer informações sobre isso. Vamos falar também sobre o Wallace. Seria a volta dos que não foram? Nós apuramos essa situação, tendo em vista que 13 dias atrás o jogador se despediu do Flamengo, nunca mais foi relacionado, mas até agora não foi anunciado pelo Red Bull Bragantino o que aconteceu. Melou, tem outro clube envolvido na situação? Nós apuramos, trouxemos nas outras redes sociais e vamos comentar aqui também no canal Vene Casagrande. E tem também lista de relacionados do Flamengo com duas boas notícias para pegar o São Paulo pela estreia do Campeonato Brasileiro e uma nem tanto, resquício já do planejamento que teve que ser alterado, e aí um jogador, por conta de dores musculares, será desfalque para esse duelo, além de outros dois jogadores que já estavam no previsto, digamos assim, para serem desfalques para esse jogo tão importante pelo Campeonato Brasileiro. Então, galera, isso tudo no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda e qualquer ajudinha é muito importante. Também não deixe de hypar o vídeo, porque isso ajuda demais. Vamos para as informações. Antes de mais nada, eu não poderia esquecer dessa informação. Hoje a gente trouxe um detalhe, um bastidor que é muito importante a gente comentar aqui. Porque é o seguinte, eu vou contextualizar o porquê eu dou tanta importância a essa informação. Nos últimos anos, o Flamengo teve muito sucesso dentro de campo e fora de campo, pelo menos na minha visão. Como jornalista e também como torcedor, eu acho que o Flamengo pecou na relação humana, não só com profissionais. Por exemplo, pós-incêndio no Ninho do Urubu, que para mim foi a maior tragédia da história do clube em 2019, eu acho que o clube errou demais na forma como teve que tratar com as famílias. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de entrevistar várias vezes familiares, mães das vítimas, enfim, desse trágico acidente. Eu acho que o Flamengo pecou muito nessa relação humana. E hoje a gente traz essa informação que eu olho e falo assim, o Flamengo está literalmente no caminho certo. O Flamengo está se tornando uma instituição absurda e extremamente profissional. Eu trouxe nas minhas outras redes sociais, quem me acompanha lá já viu, um e-mail, a imagem de um e-mail do RH do Flamengo, Recursos Humanos, convocando todos os funcionários, literalmente todos os funcionários e colaboradores que trabalham na Gávea, sede oficial do Flamengo, ou seja, eles não fazem parte do dia a dia do futebol lá no Ninho do Urubu. E foi uma reunião que causou um certo, digamos assim, medo nos funcionários. Como assim? O que o BAP quer falar com a gente? Porque era uma reunião convocando lá no auditório, no Salão Nobre da Gávea, para o BAP falar durante 30 minutos, 9h30 da manhã até 9h30, e todos tinham que marcar presença. E depois de muita ansiedade entre os funcionários de um dia para o outro, porque a reunião foi chamada no dia 26, para acontecer hoje, dia 27 pela manhã, nessa reunião, o BAP, em 10 minutos, ele comunicou a todos os funcionários e colaboradores, todos, sem exceção, desde a pessoa que, enfim, faz o café, limpa o chão, o professor de capoeira, até o CEO, todos, sem exceção, vão ganhar bônus nos salários por conta do sucesso da equipe dentro de campo e por conta do sucesso do clube também fora de campo. E o BAP foi aplaudido de pé por todos os funcionários. Por quê? Porque eles nunca tiveram esse reconhecimento. O time, para ter sucesso dentro de campo, também depende desses funcionários no dia a dia da Gávea. Então, esse reconhecimento precisa ser feito, sim, pelo mandatário do clube. E o BAP fez. Tanto é que eu fico imaginando os funcionários, eu fico até arrepiado, os funcionários que nunca foram reconhecidos dessa maneira, ligando para os seus familiares, porque eu já passei por isso. Eu já fui reconhecido de uma forma numa empresa que eu fiquei extremamente feliz, cara. Feliz só de ser reconhecido.
O valor você nem acaba entrando no mérito, mas só o fato de você ser reconhecido pelo presidente da instituição, isso é sensacional. Em 2019, vocês vão se recordar que durante a disputa do Mundial, o Flamengo teve crise nos bastidores porque a diretoria, na ocasião, cortou bônus para funcionários que estavam previstos já. Tanto é que o Jorge Jesus, vocês vão caçar matéria aí, ó. Eu fiz na época de Jornal O Dia. Jorge Jesus tirou do próprio bolso para dar dinheiro para alguns funcionários do dia a dia do Ninho do Urubu. E eu publiquei o seguinte, uma informação importante de bastidor do Flamengo. O presidente do clube, BAP, parou a Gávea e convocou uma reunião com todos os funcionários nessa manhã. Após um clima de aflição entre os colaboradores, o mandatário deu uma ótima notícia e informou que todos os funcionários do clube, da faxina a CEO, sem exceção, vão receber bônus por conta do resultado em campo e também fora de campo em 2025. Eu vou fazer, ó, igual os funcionários, palmas para o BAP, porque ele merece. Eu vejo muita gente criticar quando, teoricamente, ele toma uma atitude errada, teoricamente, e agora eu quero ver se as mesmas pessoas da imprensa vão também elogiar o BAP por conta dessa postura. Não só o BAP, a gestão toda, o vice-presidente Flávio Williman, parabéns a todos eles. Lista de relacionados do Flamengo, galera, para pegar o São Paulo: Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, De Arrascaeta, Douglas Telles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Guilherme Gomes, Jorginho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pablo Lúcio, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Vitão. Vamos lá. Boletim de imprensa. Danilo e De La Cruz. Jogadores seguem planejamento de trabalhos com a preparação física. Luiz Araújo, com dores musculares, atacante passa por um controle de carga. Tá vendo? Luiz Araújo é um resquício daquele planejamento que precisou ser alterado, porque a ideia era ter o jogador nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Saul, galera, se reapresentou na manhã desta terça-feira lá no CT Jorge Elal e vai dar continuidade aí ao processo de recuperação da cirurgia que ele passou no calcanhar esquerdo. E aí vocês vão me perguntar, Venei, Michael e Alan, eles não estão nesses comunicados, no boletim médico, porque eles ficaram fora da lista de relacionados por opção técnica do Felipe Luiz. São dois jogadores que têm salários altos e que não têm tanta oportunidade. E assim, com razão, Felipe Luiz, né? Michael e Alan não representam dentro de campo. Michael tem um acordo com o Santos. O Flamengo não quis liberar de graça e tá certo. O Alan, o São Paulo queria também de graça por empréstimo, com o Flamengo dividindo o salário. O Flamengo tá certo em não ceder, pelo menos é a minha visão. Nunca deram mole para o Flamengo nas negociações. O Flamengo vai dar mole agora? Não vai fazer nenhuma falta ao Flamengo pagar o salário que já vem pagando para esses dois jogadores. É melhor ter os dois jogadores à disposição, caso seja necessário em um determinado momento. O Flamengo está certo? Sim, tá? Ó, galera, o Wallace, a volta dos que não foram, ontem à noite, inclusive depois de eu ter gravado o último vídeo aqui do canal, deixa eu ver a hora que eu publiquei essa informação sobre o Wallace. Era 8h26 da noite. Eu trouxe nas minhas redes sociais, porque começou um zum, um bafafá, dizendo que o BAP havia vetado a negociação porque o Zenit estava interessado no Wallace. Eu fui apurar. Por que o Wallace não foi anunciado pelo Bragantino? A resposta. O que eu apurei no Flamengo é que o Braga não quer garantir o pagamento que havia acordado e deseja condicionar o valor combinado em metas. Ou seja, ou Massa Bruta assina o que havia fechado com o Rubro Negro, com o montante fixado, ou a venda não será concretizada pelo Flamengo. Pode melar? Toda negociação, até que não seja assinada, pode não acontecer. No caso do atacante, portanto, pode ocorrer isso, pois não está assinada entre os clubes. E por que o jogador se despediu? No entendimento de pessoas da diretoria do Flamengo, o jogador se precipitou e acabou se despedindo antes da hora, porque, de fato, a operação pode não sair. Venê, como assim? Em números, o que isso significa? Significa o seguinte em números. O Bragantino havia acordado um valor, vou dar um exemplo aqui, 10 milhões de euros para comprar o Wallace de maneira fixa. O Flamengo recebendo com certeza os 10 milhões de euros. Em cima da hora, o Bragantino quis fazer o seguinte, não,
vamos botar 5 milhões de euros de maneira fixa e 5 milhões de euros em metas se ele bater. Aí o Flamengo, não, nada disso. Ó, não é informação, entendimento, tá? Eu sei que muita gente vai dizer teto financeiro do Bragantino. Gente, olha só. Se o Bragantino não tivesse o teto estabelecido para poder fazer essa operação, não havia acordado com o Flamengo. Porque o Bragantino é uma empresa. Hoje é um clube empresa. Extremamente sério. Os caras não brincam. Eu acho que isso é achismo, não é informação. Entendimento de mercado. Eu acho que o Bragantino quis tirar proveito da situação do jogador já ter se despedido. A torcida gostando da saída dele, porque o jogador não rendeu. Enfim, eu acho que o Bragantino tentou tirar proveito da situação e falou, opa, vamos tentar forçar a barra em cima do Flamengo. Só que o Flamengo hoje, gente, na boa, o Flamengo hoje está aqui, ó, vai sentar à mesa e só vai fazer aquilo que entende que faz bem para o clube. E, de certa forma, o Flamengo está certo. Porque, assim, eu vou repetir, o Alan Ciano tem muito potencial, mas eu tenho muito receio do futuro dele. Eu acho que a forma como ele atua dentro de campo, o jeito dele, temperamental, pode atrapalhar. E eu não tenho nenhuma garantia que o Alan Ciano irá render 100% lá no Red Bull Bragantino. Vou dar um exemplo. O Ramon, lateral esquerdo, na ocasião que foi para o Red Bull Bragantino emprestado, muita gente achou que fosse render, e não rendeu. E hoje, inclusive, está no Vitória. Eu acho que o Flamengo está certo, tem que fazer aquilo que havia acordado. E por falar em acordado, o Flamengo está muito próximo desse acordo pelo Lucas Paquetá. Vene, o que falta? Olha, gente, vou ser muito sincero com vocês. O jornalista, a pessoa que quiser chutar que o Lucas Paquetá vai para o Flamengo, pode chutar aí agora, porque vai acertar. O Lucas Paquetá será jogador do Flamengo. Mas eu gosto de informar o que está acontecendo de fato nesse momento. E é basicamente um tempo real da apuração aqui envolvendo o Lucas Paquetá. Nesse momento, Flamengo e West Ham já tem acordo do valor, 41 milhões de euros, 41 milhões e 250 mil euros. Já tem acordado o tempo de pagamento em parcelas até 2028. Já tem acordado o valor de entrada, ou seja, o valor que será pago à vista. Agora eles estão debatendo o valor de cada parcela de 2026, 2027, 2028. E eles estão, digamos, discutindo isso. Não há um entrave, não há um impasse, pelo contrário. Já há um entendimento que o Paquetá será vendido. Só que é uma negociação como qualquer outra, e eu entendo a sua ansiedade, e está certo. O Paquetá também está ansioso, inclusive o Paquetá não treinou nessa terça por conta da negociação, ele não foi a campo por conta dessa negociação. Arrisco a dizer que ele não joga mais com a camisa do West Ham, e ele está apenas esperando para poder viajar. Eu não tenho informação de dia de viagem, eu acho que, assim, tem que tomar cuidado, porque isso pode até demorar por conta do fuso horário. Eu não tenho informação que ele vai jogar domingo contra o Corinthians pela Supercopa. Acho prematuro e até mesmo precoce falar isso. Eu vou informando etapa a etapa. Nesse momento, na gravação desse vídeo, é isso que está faltando para o Paquetá fechar com o Flamengo e viajar ao Rio de Janeiro. Só, entre aspas, falta isso. Inclusive, jornalistas na Inglaterra estão falando sobre o Flamengo e a capacidade financeira do Flamengo. Tem um vídeo aí, eu não posso botar aqui, questão de direito de imagem, que eles falam, eles, no caso o Flamengo, são tão ricos quanto alguns times da Premier League. Mas é isso, gente. E a operação é muito boa para o Flamengo. Se o Paquetá tivesse sendo vendido por 41 milhões de euros para um clube europeu, sei lá, chuta aí, um Arsenal, um Liverpool, um Betis, sei lá, Atlético de Madrid, Sevilha, todo mundo estaria falando, nossa, o clube não está pagando nada pelo Paquetá, ele vale muito mais que isso. Aí por ser o Flamengo já estão falando, será que vale isso? Claro que vale e muito, porque eu tenho certeza que o Lucas Paquetá vai jogar muita bola no futebol brasileiro e vai dar bons frutos ao Flamengo, dentro e fora de campo, porque é um cara já identificado com o clube, é um cara que vai fazer o clube aumentar a receita, vai fazer o clube aumentar a bilheteria. Gente, sim, o Lucas Paquetá vale investimento. Valeu? Falei dessa vez, hein? Nossa, que vídeo longo. Tamo junto e fui!
Alô pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, que está muito próximo de anunciar a contratação de Lucas Paquetá. Até a gravação desse vídeo ainda não tinha o acordo final, né? O jogador ainda não tinha sido comunicado que está tudo fechado e liberado para viajar ao Rio de Janeiro. Eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira à noite, dia 26 de janeiro, às 7 horas e 46 minutos da noite, tá? Então, até a gravação desse vídeo, Flamengo e Paquetá ainda não teve o fechamento final, aquele 100% para cravar, mas está muito perto, muito perto. Inclusive, a gente vai falar sobre o tempo de contrato dele aqui, porque teve uma alteração e a gente vai trazer essa informação. Mas, além de contratar Lucas Paquetá, o Flamengo também trabalha para manter jogadores importantes no elenco. E eu estou falando de um jogador que, pelo menos na minha concepção, está merecendo a titularidade no setor ofensivo. Trata-se de Everton Cebolinha, porque teve uma notícia que saiu aí nas redes sociais, dando conta que staff do jogador procurou o Fluminense no domingo, no jogo entre Fluminense e Flamengo, para falar sobre uma possível saída do jogador para o Fluminense. E nós fomos apurar essa situação e vamos trazer todos os detalhes no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande, ó, vai crescendo, superando limites impostos por todos, porém, nós vamos quebrando esses limites aí. Então, vai se inscrevendo, muita gente acompanhando, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Um beijo, um forte abraço para todos vocês. Eu leio vários comentários e fico extremamente feliz em ler esses comentários de pessoas que não são do Rio, pessoas de fora do Rio, fora do Brasil, Austrália, Suíça, Nova Zelândia, enfim, obrigado geral, valeu pelo carinho, mas vamos para as informações. Eu já vou começar falando do Everton Cebolinha. Repito, nas últimas horas saiu uma notícia dizendo que representantes do Everton Cebolinha procuraram a diretoria do Flamengo, do Fluminense, no jogo Fluminense e Flamengo, no último domingo, para debater uma possível saída do jogador do Flamengo para o Fluminense. Só recapitulando, no fim da temporada passada, durante a disputa, inclusive, do Mundial do Flamengo, de fato, o Fluminense demonstrou interesse na contratação de Everton Cebolinha e ligaram para os representantes do atleta. Os representantes avisaram ao Flamengo, o jogador, no primeiro momento, não ficou animado e nem no segundo momento, em nenhum momento ele falou assim, eu quero ir para o Fluminense, pelo contrário, mas, como sempre acontece, os representantes passam para o Flamengo. O Flamengo também não demonstrou nenhuma vontade de negociar o Everton Cebolinha com o Fluminense, que é rival do Flamengo não só no futebol regional, no futebol carioca, mas também na briga por títulos, porque o Fluminense, querendo ou não, está na Libertadores, vai brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, pelo menos essa é a visão de todos, mas morreu a história, beleza. E agora saiu essa notícia dizendo que os representantes do atleta entraram em contato com a diretoria tricolor. Eu fui apurar em cima disso. Vamos lá. Cebolinha, ele tem 2 empresários, 2 representantes. Para resumir para vocês entenderem, eles são sócios na gestão de carreira do Cebolinha. Um empresário, na hora do jogo, estava em Londres. O outro empresário, na hora do jogo, inclusive, postou foto nas redes sociais, deitado em sua casa, assistindo ao jogo do Fluminense e do Flamengo pela televisão. E aí eu fui confirmar com essa pessoa para ver se de fato as fotos eram daquele dia, porque isso pode acontecer. Eu, por exemplo, tem dia que eu posto foto que eu tô em um lugar, mas na verdade eu não tô nesse lugar não. Eu sou assim, meio aleatório no Instagram. Eu guardo a foto ali, beleza, vou postar aqui agora. É basicamente isso. Academia, então, tem um dia que eu tô de uma roupa e posto com uma outra roupa, e as pessoas falam, como assim? É isso. E aí eu fui apurar. E, de fato, essa pessoa estava em Fortaleza, na sua casa, assistindo ao jogo. Ou seja, não tinha nenhum representante do atleta no Maracanã. Se alguém procurou a diretoria, de fato, do Fluminense para dizer que representava o Everton Cebolinha para debater uma possível saída do Cebolinha do Flamengo para o Fluminense, esse alguém mentiu, porque não tem representação nenhuma assinada pelo jogador. Apenas esses 2 empresários, e são empresários assim, grandes empresários que estão com o Everton Cebolinha, ó,
há muito tempo, teoricamente de muita confiança do Everton Cebolinha. Então, gente, isso não é verdade. Tanto é que não é verdade que quando eu fui apurar essa situação, os dois empresários me falaram: Vene, a gente está conversando com o Flamengo por uma renovação de contrato. O Everton não quer sair do Flamengo. Se o Flamengo quiser negociar o Everton, beleza. Depende muito da proposta, se o Everton vai aceitar. Mas nesse momento, há uma conversa em andamento pela renovação de contrato. Inclusive, esse empresário que está em Londres falou: Vene, eu vou chegar em breve ao Rio de Janeiro para conversar com a diretoria do Flamengo, para eu me reunir com a diretoria do Flamengo e debater a renovação de contrato do Everton Cebolinha. É algo que os dois lados querem. Nesse momento não tem nenhum movimento para ir para o Fluminense. Então, torcedor que quer a permanência de Everton Cebolinha, fique tranquilo. Torcedor que não quer a permanência de Everton Cebolinha, mas não quer que ele vá para o Fluminense, fique tranquilo. Então, gente, olha só, e eu vou dar a minha opinião, e assim, na boa mesmo, nós somos seres humanos, e só um idiota não assume quando muda de opinião. Eu mudei minha opinião, tá? Em relação a Everton Cebolinha. Eu já acho uma boa segurá-lo, sim. Eu falei que se chegar a proposta, tinha que vender. Eu vou ser muito sincero. Para vender agora, só se a proposta for muito boa. Caso contrário, fica com Cebolinha pelo menos até o fim do ano, quando acaba o contrato dele. E aí depois o jogador pode sair de graça. Mas eu acho que o Everton Cebolinha pode ser importante nessa temporada, independentemente da renovação ou não. Mas eu acho que para vender nesse momento, só se a grana for muito boa. Inclusive, eu acho que o Everton Cebolinha tem que ser titular atualmente. Ele entrou muito bem no jogo contra o Fluminense. Ele deu uma outra dinâmica ao ataque do Flamengo quando ele entrou na equipe. Uma pena que já estava 2-0, inclusive ele fez o gol, né? Desviou a bola do Vitão ali, que cabeceou. Então, torcedor, fique tranquilo, tem uma negociação em andamento pela renovação e ele não vai para o Fluminense. Sobre Paquetá, esqueci de mencionar no último vídeo, o contrato dele não será de 4 anos, como era acordado inicialmente, lá no início das tratativas, da negociação. Teve uma mudança. De 4 anos passou para 5 anos. Ele vai assinar um vínculo de 5 anos. Atualmente ele tem 28 anos, ou seja, se ele completar esse tempo de contrato, ele vai vestir a camisa do Flamengo até os 33 anos e tá tudo bem. Paquetá é um cara que se cuida. Eu acho que, tenho certeza que ele vai performar em bom nível, em altíssimo nível durante muito tempo. Inclusive a idade atual dele de 28 anos, todo mundo fala que é o auge fisicamente, assim, dos atletas, dos jogadores de futebol. Então, 5 anos de contrato, a qualquer momento o Flamengo vai acertar essa contratação. E você, torcedor rubro-negro, vai poder comemorar e fazer a dancinha do Paquetá. Gostou, né? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!